Passaremos diretamente ao segundo painel desta manhã, intitulado Os Desafios Brasileiros. Convido ao palco o Dr. Nelson Barbosa, que é PhD em Economia pela New School for Social Research de New York, Estados Unidos, e foi ministro da Fazenda e ministro do Planejamento do Brasil durante o governo Dilma Rousseff. Antes disso, o senhor Barbosa exerceu diversos cargos na administração federal, incluindo secretário de Acompanhamento Econômico, secretário de Política Econômica e secretário executivo do Ministério da Fazenda. Foi também presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil e membro do Conselho de Administração da Vale. Suas experiências no governo incluem passagens pelo Banco Central do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Atualmente, Nelson Barbosa é professor titular da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, professor adjunto da Universidade de Brasília, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e colunista do jornal Folha de São Paulo e exerce o cargo de diretor do BNDES. Convido ao palco também o doutor Guilherme Melo, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado no programa de pós-graduação em Economia Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Professor do Instituto de Economia da Unicamp e coordenador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico da Unicamp, ao atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E também neste painel participa de forma virtual o Dr. José Roberto Afonso, que possui pós-doutorado em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas. Foi superintendente do BNDES e assessor técnico especial do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte. Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é professor do Programa de Cursos de Doutorado de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público. Investigador do Centro de Administração Pública da Universidade de Lisboa. Sócio-controlador de empresas de consultoria no Brasil e em Portugal e atua como consultor independente para organismos multilaterais. Para moderar este painel, convido a professora doutora Hélida Graziani, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, doutorado em Direito pela UFMG e pós-doutorado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Foi professora de Direito Administrativo e Direito Financeiro da Faculdade de Direito da UFMG, do Centro Universitário de Sete Lagoas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, bem como integrou, como servidor ocupante de cargo efetivo, a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais, no período de 2002 a 2012. Atualmente é professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, titular da 2ª Procuradoria de Contas. Passo a palavra, neste momento, então, à moderadora deste painel, doutora Hélida Graziani. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso participar desse debate, na mesa que agora se inicia a reflexão sobre os desafios brasileiros. Nesse sentido, exatamente porque o tempo já adentra o horário do almoço e não quero ter o constrangimento de contingenciar o tempo dos meus colegas de mesa, queria suscitar o debate dos desafios brasileiros à luz, inclusive, da reflexão do que houve no debate anterior. Em que perspectiva, e a própria fala da Esther, na apresentação dela, nós estamos agora no momento de debater o médio prazo, o plano plurianual, projetar o futuro, projetar o que cabe a este país, inclusive do ponto de vista estritamente normativo. A revisão das regras fiscais brasileiras está na agenda.
É o nosso desafio conceber o orçamento, mas atrelado, densificado, cumprindo o horizonte de médio prazo. O planejamento é que atribui sentido finalístico, racionalidade técnica e legitimidade política ao orçamento. E o plano plurianual será apresentado em agosto. Mais importante até do que apenas uma regra, um arcabouço que venha a revogar o teto dado pela emenda 95, é o plano plurianual que deveríamos estar a debater. Esse ponto de partida me parece crucial. Mas, a seguir, também é preciso falar, porque aqui se trata de um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do federalismo. Eu tenho a circunstância de estar há mais de uma década na condição de membro do Ministério Público de Contas e vejo as prestações de contas dos municípios paulistas. Vejo os dados de execução orçamentária do Estado de São Paulo. E, obviamente, em diálogo com o governo federal. A questão que lhes trago é que vivemos uma guerra fiscal que não é só de receitas, mas de despesa. É impossível implementarmos a agenda, como a Esther há pouco falava, de inovação de serviços públicos, sem um federalismo de fato cooperativo. Planejar e executar numa federação complexa como a brasileira pressupõe restabelecimento da dimensão cooperativa do nosso federalismo. É essa perspectiva de um federalismo esgarçado, que, a partir, inclusive, do debate do ICMS no ano passado, recentemente o Ministério da Fazenda teve que compensar as perdas, que implicam também redução de financiamento de saúde e educação. Os nossos desafios, repito, passam pelo fortalecimento do PPA, pelo resgate do federalismo, onde se executam, né, o grande número das políticas públicas, as nossas principais políticas públicas, e, por fim, repensar o controle. A introdução que tinha a fazer ela é curta, mas eu quero, inclusive, retomar um fato que pouco debatemos. Há um estoque considerável de precatórios. A noção de risco fiscal que o Brasil tem debatido desconhece esse acúmulo de passivos judicializados porque postergamos o cumprimento dos direitos fundamentais. Tudo se judicializa porque nós não cumprimos o planejamento. Não há essa expectativa de ordenação justa de legitimidades. Há uma explosão de demandas judiciais, inclusive porque nós não implementamos conforme o planejamento aquilo que foi pactuado em sociedade. A emenda 114, que postergou a quitação de precatórios, junto com a emenda 113, previa a necessidade de avaliarmos riscos fiscais à luz desse estoque de demandas judiciais. Inclusive porque haverá, novamente, um volume acrescido de passivos judicializados do que não pagamos tempestivamente. Ao deixarmos de pagar regularmente os precatórios, eles voltarão daqui a pouco. E porque frustramos o cumprimento planejado, cotidiano, no conceito que a LRF já nos dava, que responsabilidade fiscal é ação planejada e transparente. Porque não cumprimos o planejamento cotidiano das políticas públicas, elas depois redundam no excesso de demandas judicializadas que não estabilizam a vida em sociedade. Vivemos um conflito distributivo também na seara dos órgãos de controle. E é exatamente isso que as regras fiscais têm que projetar. Como estabilizar as expectativas dos agentes econômicos, fomentar o investimento, mas também, sobretudo, nos dar o horizonte de ordenar de forma legítima as prioridades. Dá a perspectiva de sanearmos, por exemplo, o déficit de vagas em creche, de não deixarmos novamente haver uma perspectiva de ficarmos mais de 6 anos sem correção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de conseguirmos, de fato, enfrentar os gargalos do Sistema Único de Saúde, cuja tabela do SUS, infelizmente, está defasada há mais de 20 anos, e, por isso, não se resolve o piso da enfermagem. Não se consegue dar uma garantia, uma segurança jurídica, inclusive para as Santas Casas de Misericórdia, de que haverá custeio suficiente. Os desafios brasileiros, repito, passam pelo fortalecimento do planejamento, pela execução pactuada na federação e por um controle que extraia uma interpretação pedagógica de por que acumulamos tantas demandas judiciais. Por que os tribunais de contas deixaram, inclusive, as contas públicas chegarem a esse estágio de esfacelamento. Assim que, ao olharmos para trás, aprendemos com os erros, assim de se pensar os próximos 4 anos, sobretudo no próximo PPA, mas, inclusive, é preciso fazer o debate das regras fiscais, que serão apresentadas em breve, por esse prisma ampliado
de uma visão sistêmica das finanças públicas. Nesse sentido, já passando a palavra para o Nelson Barbosa, apresentar, né, a sua linha de reflexão, na sequência, o Guilherme, e mais adiante, querido José Roberto Afonso, que fala conosco a partir de Lisboa. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui com o desafio de falar na hora do almoço, tentar ser bem objetivo e, ao mesmo tempo, tentar atender o desafio de falar sobre a política fiscal e desenvolvimento no Brasil no momento em que ainda estamos definindo qual vai ser a política fiscal para a ser apresentada ao Congresso Nacional. Muitas ideias, boas ideias já foram apresentadas nessa manhã. Eu gostaria de ilustrar isso com alguns números, para que nós tenhamos um quadro do desafio que nós temos pela frente, né? Então, eu gosto sempre de começar com a foto. O que o mercado espera? Tá? Essa é uma foto, na verdade, de sexta-feira passada, já piorou um pouquinho, por conta dos eventos recentes nos Estados Unidos e na Europa. É o que a média das expectativas de mercado. Então, o mercado espera uma recuperação gradual do PIB, crescendo 0,89%, acelerando para quase 2% em 26%. Uma queda gradual da inflação, de cerca de 6% para 3,8%. Selic caindo esse ano, de 13,75% para 12,75%, e continuando a cair gradualmente. Câmbio relativamente estável. Déficit conta corrente pequeno. Resultado primário, um déficit esse ano e melhorando, mas ainda com déficit. E uma dívida bruta ligeiramente crescente. Isso, obviamente, tem muita incerteza, sempre muda muito, mas é importante para a gente saber quais são as expectativas que nós temos. Focando no crescimento, eu coloquei o resultado do passado e as duas colunas ali, o que o mercado espera para os próximos 4 anos, e o que, recentemente, o Ministério da Fazenda, o Guilherme, com a equipe dele, lançaram um cenário macroeconômico e fiscal, que eu acho que todo mundo deveria olhar, simulando um cenário alternativo, que tem um crescimento maior esse ano, de 1,6%, e acelera mais, né, para cerca de 2,5% até o final desse mandato. Com base no cenário de mercado, a economia brasileira cresceria 1,5%, de 23 a 26%. Com base no cenário mais recente do Ministério da Fazenda, 2,3%. É uma melhora, mas ainda assim precisa melhorar mais, né? Para o Brasil consiga fazer uma convergência de renda per capita com os países mais desenvolvidos, é preciso construir condições para a economia possa crescer mais rapidamente. Agora, isso não se faz do dia para a noite, isso vai levar um tempo. E as principais ações do governo Lula 3 para construir esse crescimento, tem se concentrado em 3 iniciativas. O reequilíbrio orçamentário e uma nova regra fiscal, inicialmente com déficit esse ano, e com aumento de dívida esse ano, que é necessário para impulsionar o crescimento, para amortecer o impacto da desaceleração, e uma recuperação gradual do equilíbrio orçamentário nos próximos anos, melhorando, aperfeiçoando, racionalizando as nossas regras fiscais. Uma política de reforma tributária para melhorar a nossa competitividade, que é um desafio grande. A reforma tributária é tentada desde os anos 90, uma hora vai, né? Que nem a reforma da Previdência, que nem outras reformas, né? É um desafio político bem grande. E um novo programa de investimento e desenvolvimento que está sendo construído pelo Palácio Planalto, em consulta com todos os ministérios, né? Para aumentar não só o investimento público, mas também o investimento privado, para atrair recursos para o Brasil. Vamos falar um pouco sobre essas 3 coisas. Começando pelo curto prazo, não vou correr o risco de entrar na área da histeria do Guilherme, mas só para colocar, as senhoras e os senhores, um pouco o que é o quadro desse ano comparado com o ano passado. Ano passado, o governo teve uma receita primária de 23,3% do PIB. Faz transferência para estados e municípios, de 4,6%, sobra uma receita primária líquida de 18,7%. A despesa primária ano passado foi 18,2%,
houve um pequeno superávit primário de 0,5 ponto percentual do PIB. Para esse ano, esses números são o que o Congresso aprovou. Não é o que o governo vai anunciar, até porque amanhã, né, Guilherme, também tem a reunião. Normalmente você tem uma junta de execução orçamentária que vai rever isso, né, e dizer qual é a expectativa para esse ano. Então, isso é o que o Congresso aprovou. O Congresso aprovou um déficit de 231 bilhões esse ano. É um déficit elevado. O próprio ministro Haddad já colocou que espera reduzir esse déficit. O mercado espera que esse déficit caia para 1% do PIB, caia em 130 bilhões. Por quê? Porque a receita da LOA está claramente subestimada. Então, está se esperando uma receita de 20,9% do PIB, sendo que ano passado foi 23,3% do PIB. Grande parte dessa alta receita do ano passado foi renda de commodities, né? O petróleo valorizou, commodities valorizaram, esse ano nem tanto, mas ainda assim é uma receita subestimada. Então, só uma correção de receita já melhora esse resultado primário. E aí vem a grande discussão sobre o gasto. Foram autorizados pelo Congresso Nacional, a partir da PEC da transição, mais 169 bilhões, que permite que o gasto esse ano seja até 2 trilhões e 38 bilhões, 18,8% do PIB. Então, essa é a grande discussão. Provavelmente, alguns gastos vão ser menores, e isso leva que o mercado ache, não que o governo. O ministro Haddad anunciou, mas o próprio mercado, nas expectativas, espera que o resultado seja de 100 bilhões de déficit, ou seja, que melhore ali uns 130 bilhões. Esse é o quadro inicial. Tá? E aí eu botei a sua expectativa de crescimento, tá, Guilherme? Botei 1,6, que o Ministério da Fazenda colocou, uma expectativa de IPCA, e alguma projeção sobre como que o PIB nominal vai crescer a partir disso. Bom, passando para a reforma tributária. A reforma tributária é um dos nossos principais desafios. A reforma tributária também é política industrial, porque um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é o desincentivo tributário à agregação de valor no país. Nós temos uma estrutura tributária bem complexa, isso não foi imposto pelo FMI, não veio de fora, isso foi nós que criamos para nós mesmos, e só nós podemos resolver. Como eu falei, é um desafio que já vem de mais de 30 anos, né? Aprovou-se a Constituição de 88 e já começou -se a discutir a reforma tributária. Há um certo consenso na parte da tributação indireta, que é onde o Ministério da Fazenda está liderando a iniciativa, que é simplificar. Os 6 impostos aí virariam provavelmente 3, né? Um imposto federal, a CBS, um imposto estadual municipal, o IBS, e uma racionalização dos nossos tributos seletivos, adotando os princípios que funcionam bem em países desenvolvidos, como tributar somente o valor adicionado. Todo tributo que for pago será devolvido. A tributação vai ser no ponto de venda, não na origem. É o modelo alemão, o modelo europeu, o japonês também. Uma alíquota única por ente federativo. Cada município tem sua alíquota, cada estado tem sua alíquota, e a União estabelece uma alíquota federal para todo o país. Transição gradual para não criar problemas, dar tempo às empresas se adaptarem, e compensação para quem perder receita. A expectativa é que o Congresso conclua os debates nesse primeiro semestre e possa se votar o que for consenso ao longo desse ano, começando a transição a partir de 2024. Isso é crucial para a competitividade, isso é crucial para a reindustrialização. Sem mudar o desincentivo tributário que nós temos hoje para a indústria, para investimento, será muito difícil, só com crédito, só com juro, estimular a economia. Regra fiscal. Hoje nós temos um sistema de 3 regras fiscais, criadas em momentos diferentes, e mantendo uma tradição brasileira, quando você cria uma regra nova, você não revoga a antiga, né? Então, só vai acumulando, uma em cima da outra. Chegou-se um momento em que não funciona. Nós temos uma regra de ouro que limita a emissão de dívida somente para investimento, criada lá na Constituição de 88. Nós temos a LRF, que estabelece uma meta de resultado primário, a principal meta, tem outras, que funcionou por um tempo, depois começou a gerar uma política que nós chamamos de procíclica, ela aprofunda a recessão e amplia a expansão, que é tudo que você não quer de uma política fiscal. E, mais recentemente, o teto de gasto, criado em 2016, que determinou o congelamento real do gasto. O gasto só pode crescer pela inflação,
por quase 20 anos. E já deu errado várias vezes, né? A Hélida já fez um artigo muito bom sobre isso. Desde que o teto de gastos foi criado, nós tivemos, em média, uma emenda constitucional por semestre para mudar o teto de gastos. Então, que isso sirva de lição. Constituição não é lugar para botar esse tipo de regra. Se você bota esse tipo de regra na Constituição, você banaliza a Constituição. O Ministério da Fazenda está trabalhando na regra alternativa, né? Apresentou isso em Brasília recentemente, vai apresentar aí ao longo dos próximos dias. Seja qual for a regra, eu acho que um princípio importante é descriminalizar a política fiscal. Menos judicialização, mais negociação, mais bom senso. E, para isso, a gente não precisa olhar para fora. Basta olhar para o que funciona no Brasil. Na política monetária, quando o Banco Central não cumpre a meta, o que acontece? Tem shutdown? Não. O juro vai para a lua, ele sobe de 10 para 40? Não. Não tem parada súbita. Tem explicação, que inclui as medidas necessárias para trazer a inflação de volta para a meta num prazo que o Banco Central achar necessário. Eu acho que esse mesmo princípio que funciona bem na nossa política monetária deve ser aplicado também à política fiscal. Não precisamos reinventar a roda, aprender com o que a gente já fez corretamente na política monetária. Colocando números, tamanho do desafio. Eu botei aí a dívida bruta do governo geral. Tirei o Banco Central. Então, isso é União, Estado e Município. A evolução, teve aquele aumento de dívida ali durante a recessão, 14 e 15, depois veio o Covid, e ela começou a cair. A linha de cima é o conceito internacional do FMI, a linha laranja é o conceito que nós trabalhamos no Brasil, 72,6, que tira os títulos do Tesouro na carteira do Banco Central, que é um título que o Tesouro deve para ele mesmo, né? Então, que a gente usa. E a linha de baixo é a dívida líquida, 56,4% do PIB. É uma dívida que subiu, mas não é uma dívida, digamos, recorde. No final dos anos 90, início dos anos 2000, pós a crise cambial de 2001, 2002, a nossa dívida estava nesse nível. E foi feito um processo de reequilíbrio fiscal, foi feito um processo de reequilíbrio também do balanço de pagamentos, e a dívida foi caindo, caindo, caindo. Então, esse é o ponto inicial. É uma dívida mais alta que outros países emergentes, é. Mas o Brasil é um país que tem um mercado também de capitais e mercado de dívida muito mais desenvolvido que outros países emergentes. Brasileiros aplicam em títulos da dívida pública. A maior parte dessa dívida é detida domesticamente. E a moeda brasileira é uma das moedas mais negociadas no mundo, ou seja, é uma moeda de bastante liquidez. Por isso que o Brasil pode ter uma dívida mais alta, mas um dos objetivos é baixar isso gradualmente, como já foi feito. Como o presidente Lula já fez uma vez, se propõe a fazer de novo, no ritmo que for adequado para o crescimento da economia. E não tem muito segredo nisso, né? Dinâmica de dívida é uma aritmética relativamente simples. Desde pelo menos os anos 40, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a dívida subiu muito, os economistas também se analisavam. O que a gente vai fazer com essa dívida que foi gerada na Segunda Guerra Mundial? Será que os tesouros vão quebrar? Joe Stiglitz já falou aqui, os americanos cresceram para fora dessa dívida, né? Houve um ajuste com crescimento, com algum reequilíbrio fiscal, mas principalmente via juro moderado e crescimento da economia. Desde os anos 40, esse paper do Domer é o principal, se sabe que a dinâmica da dívida depende basicamente de 3 coisas: juro, crescimento e resultado primário. O resultado primário é importante, mas ele não é o único. A diferença entre juro e crescimento também é crucial, o que os economistas chamam do R menos G. A política fiscal tem mais controle sobre o resultado primário, mas ela também influencia e é influenciada pelo juro e pelo crescimento. Não vou elaborar muito mais em cima do painel da manhã, quero ilustrar com números. Aí, apresentação de economista vai ter números, né? Então já me desculpo pela tabela. O que eu pedi para a minha equipe aqui fazer? Pega a dívida do final do ano passado, de janeiro, 56,4. Faz um cenário de qual seria o resultado primário necessário para estabilizar essa dívida, para diferentes hipóteses de crescimento e juros. Então, se eu pegar ali o crescimento de 2%,
e um juro de 5,5%. A última linha. Eu vou precisar de um primário de 1,9%. Tá? Se o juro for menor, se o juro for de 4,5%, eu preciso de um primário de 1,4%. Então, isso é aritmética de dívida. Qual é o resultado primário que eu preciso ter? Eu botei em amarelo ali o que seria, o que eu acho razoável, de taxa de juros com base no passado. Hoje, a taxa de juros real está mais elevada, está entre 6 e 7, mas isso é um ponto fora da curva e a taxa é esperada. Se a gente pega a taxa para trás, normalmente ela flutua em torno de 5 hoje, no Brasil. Então, trabalhando com a taxa entre 4 e 5, e um crescimento real entre 1,5% e 2,5%, ou seja, o piso é o que o mercado acha, o teto é o que o Guilherme projetou para a economia. A gente produzir um primário ali entre 1% e 2% do PIB. Traduzindo do economês, o déficit esse ano, o mercado espera que seja menos, o resultado é menos 1. Para passar para o resultado de mais 1 ou mais 2, a gente tem que fazer um ajuste de 2 a 3 pontos, de 200 a 300 bilhões de reais. É um número elevado, pode ser menor se a economia crescer mais, pode ser menor se o juro for menor, se construir condições para a economia crescer mais, para o juro ser menor, esse esforço é menor. E nesse desafio, é importante lembrar algumas coisas que, às vezes, passam despercebidas. Como esse debate é muito numérico, né? No início desse ano, a gente teve uma bolha especulativa de regra fiscal. Né? Cada semana apareciam 3 ou 4. Agora já voltou a aparecer, né? Já tem gente propondo outras regras fiscais. Seja qual for a regra fiscal, o que a gente sabe por experiência brasileira e do resto do mundo? A aritmética vai me dizer qual é o resultado primário que eu preciso para cada combinação de juro e crescimento que eu fiz ali. Ela não me diz como obter isso. Ela não me diz se eu tenho que obter esse resultado primário aumentando a arrecadação ou cortando o gasto, ou fazendo os dois. Isto é uma decisão política. Em todo lugar do mundo, a boa regra fiscal tenta não tomar decisões políticas, tende a implementar o que quer que seja a decisão política da sociedade. Em todas as democracias, há a mesma dificuldade que nós estamos enfrentando no Brasil. Que é o quê? Existe uma incompatibilidade do que a sociedade quer do governo e quanto a sociedade quer pagar para o governo. Isso é mais velho que andar para frente, desde a época dos faraós até hoje. O bom governo, a boa política é capaz de arbitrar esse conflito distributivo. Tem diferentes formas de fazer o ajuste fiscal. E aí, para que uma estratégia seja politicamente viável, não adianta só atender a planilha. Ela tem que ter suporte político. E o que a história diz também? Coisa que a gente aprende em casa, né? Se judiar demais de uma parte ou outra, as pessoas percebem que a estratégia é injusta, logo politicamente insustentável. E estratégias que tentaram fazer todo o ajuste em cima de corte de gasto, quebrando o piso da vida dos outros, dão errado. Estratégias fiscais que tentam fazer todo o ajuste, tributando só uma parte da sociedade, também dão errado. O nosso desafio dessa geração é, entre nós mesmos, tentar construir um consenso que distribua isso por todos os agentes e, também é importante, distribuir no tempo. Se você tenta fazer muito rápido no início, a economia capota e o ajuste não vem. 2015, não veio. 2017, não veio. 2019, não veio. Tentar zerar o resultado primário em um ano, tentado e fracassado. Então, se a nossa história serve de guia, provavelmente esse ajuste, se for bem sucedido, tem que ser muito negociado, tem que ser bem distribuído entre todos os grupos da sociedade e tem que ser distribuído no tempo. Vai levar, no mínimo, 4 anos. Que é o que países desenvolvidos fazem, né? O recente plano Biden fez um grande estímulo fiscal, na largada, nos primeiros 2 anos, com estratégia de reequilíbrio de 16 anos. Eu não acho que o Brasil queria que o Brasil tivesse 16 anos, mas também a gente não faz um reequilíbrio muito rápido. Então, a sequência do ajuste é muito importante. E esse debate não é um debate só brasileiro, né? Um dos objetivos desse seminário, que o presidente Mercadante e o André Lara estão liderando, é trazer esse debate internacional para o Brasil, que, frequentemente, a gente fica muito preso olhando para o nosso próprio umbigo e não vê os debates que estão acontecendo lá fora.
Esse debate está acontecendo no mundo inteiro. Eu trouxe aqui 2 exemplos para desenvolvido. O Brad DeLong, que não é exatamente um economista heterodoxo ou socialista, lançou esse livro sobre economia concreta, o que o Estado pode fazer, o que a política de desenvolvimento que os americanos fazem desde sempre, com atuação, sim, do Estado em várias áreas. E esse outro livro, aí, A Quarta Revolução, Reinventando o Estado, é de um editor da Bloomberg com o editor da The Economist, dizendo que tem necessidade de reinventar o Estado nessa era pós-neoliberalismo. A quarta revolução seria o 4º modelo de Estado. Tem o Estado liberal, o Estado do bem-estar social, o Estado neoliberal, e agora seria uma nova fase do Estado pós-neoliberal. Esse debate acontece no mundo, mas tem aquela piada do Milor, né, que as ideias só chegam no Brasil depois de elas ficarem muito velhas lá fora. A gente quer encurtar isso, né? Cortar esse tempo, trazer esse debate para o Brasil mais rapidamente. Dando exemplos que já foram citados pelo presidente Mercadante, os Estados Unidos e a Europa estão fazendo isso, do jeito deles, cada um tem uma lógica, né? O governo Biden lançou o Inflation Reduction Act, quase 400 bilhões de dólares, o CHIPS Act, para semicondutores, 280, tem recurso público, executado por agentes privados, o modelo americano. A Europa lançou um Green Industrial Plan, em parte para responder à iniciativa americana, para não perder fábricas, né? E tem o European Chips Act, que foi lançado recentemente, devido à decisão da Volkswagen de mudar uma fábrica, já tem isso. Então, tem uma nova política industrial em andamento, claramente, o mundo já mudou há algum tempo, e a gente precisa discutir isso. Tá? Obviamente, nós temos ideias, algumas delas já propusemos. E aí eu vou caminhando para a conclusão. Qualquer que seja a estratégia, tem que levar a taxa de investimento. Essa é a taxa de investimento do Brasil, fechou ano passado em 18,8%. É um crescimento, ainda bem, mas ela ainda bem também está abaixo do que vigorou ali durante o período do PAC, né? 2007 até 2012, 2013, onde o investimento chegou até ficar, numa época, acima de 20% do PIB. Então, precisa levar essa taxa de investimento. Isso requer mais investimento público, pelo menos mais 1 ponto percentual de investimento público nos próximos anos, e investimento privado. As 2 coisas são complementares. Na situação que o Brasil está, não existe crowding out, não existe reduzir o investimento público para aumentar o privado. Existe crowding in, se aumenta o público, o privado vem junto. Nossa história mostra isso em vários momentos. Um dos gaps fundamentais que nós temos é a infraestrutura. A ABDIB, que é a Associação de Infraestrutura, estima que a gente precisava investir 4,3% do PIB em infraestrutura, a gente investe 1,7%. Então, tem um hiato aí de 2,6% do PIB. Isso vai levar tempo, vai requerer mais recurso público, como foi proposto e aprovado na PEC da transição, aumentando, por exemplo, dobrando o investimento do DENIT, mas e que requer também atrair investimento privado, né? O governo sozinho não é capaz de fazer todo esse investimento. E o mercado sozinho não é capaz de financiar todo esse investimento. Isso aí também é preparado aqui pela equipe do BNDES, compara o financiamento de infraestrutura. A parte verde, em cima, são os desembolsos do BNDES para a infraestrutura, que chegaram a rodar em torno de 1,2 ponto percentual do PIB. Caiu, hoje é 0,4, que é ano passado. A parte azul é o quanto o mercado de capitais financiava, que lá em 2014 era 0,2. Subiu, hoje é 0,6. Mas não substituiu totalmente o BNDES. Então, só mais 2 coisas, hoje o financiamento de infraestrutura é menor, em parte que o investimento é menor, do que foi no passado. Em vez de pensar em oposição, que frequentemente eu vejo alguns analistas de mercado dizendo que parece que tem uma correlação, se um vai para baixo, outro vai para cima. Bom, não substituiu, os números mostram que não substituiu. O que nós queremos fazer é levar os 2, com mais participação do BNDES e com mais participação de mercado de capitais. Falando um pouco da nossa casa, o BNDES tem um grande papel nesse novo plano de investimento, que, nesse caso, está sendo coordenado pelo ministro Rui Costa, na Casa Civil, que coordena todos os ministérios. E nossa contribuição pode se dar em várias formas. Recentemente, o presidente Mercadante já levou algumas sugestões, estão sendo discutidas também com o Ministério da Fazenda. É retomar a captação externa. Ano passado, a captação externa do BNDES foi cerca de 27 bilhões de reais. Em 2002,
corrigida pela inflação, ela foi quase 100 bilhões de reais. Então, hoje a gente tem muito mais recurso lá fora que o BNDES pode acessar com taxas competitivas e financiar investimento no Brasil. E agora, como tudo indica, essa mudança no cenário econômico internacional, os juros devem cair, vai aumentar a liquidez em algum momento, passado esse ruído de agora. Estamos propondo também que o BNDES possa captar internamente com um novo instrumento, como já faz o Banco do Brasil e a Caixa, como faz o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, só que no Brasil esse instrumento não existe ainda. E com isso o BNDES pode captar ele mesmo e emprestar, sem depender do Tesouro repassar recurso. E serve, estou vendo aqui o ex-presidente do BDMG na minha frente, serve também para o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, não é só para o BNDES, é para Banco de Desenvolvimento. Aperfeiçoar a estrutura da TLP e a estrutura do subsídio. O Josué colocou aqui, a gente tem um plano safra. A gente devia ter também um plano indústria, um plano infraestrutura, um plano inovação, com tudo calculado, valor presente, estrutura de subsídio, como gosta de dizer o Marco Lisboa, à luz do sol. Mas a gente tem que discutir isso. Não é? Existem muitas alternativas entre não fazer nada e fazer tudo sem transparência. E precisamos expandir os recursos do OGU dedicados ao desenvolvimento verde. Todos os países do mundo estão fazendo isso. O Brasil já conta com instrumentos para fazer isso. Tem uma coisa chamada Fundo Clima, que pode ser melhor utilizada nas linhas que estão sendo utilizadas pela Europa e pelos Estados Unidos, e pode ser o carro-chefe de uma nova expansão do investimento público e privado nos próximos anos. Obrigado. Nelson, a sua síntese há pouco sobre que a grande questão é o papel do Estado me lembra bem o desafio que é exatamente cumprir o pacto social estabelecido na Constituição de 88. Há um contrato social que nos rege. Ali há uma identificação, claro, que vai ser diferida ao longo do tempo, do que devemos fazer. Mas é um contrato social. Ali se define o papel do Estado no Brasil. Podemos, claro, manejar o tempo para cumprir isso mais rápida ou mais vagarosamente, mas, de toda sorte, não podemos abdicar da Constituição de 88. Toda vez que o debate de regra fiscal vem à tona, fica parecendo que a Constituição não cabe no orçamento. Eu sempre retruco. O orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Todo o debate sobre receitas, despesas e mesmo o processo de endividamento intertemporal é uma perspectiva de como cumprimos ou não a nossa Constituição. Mas era só isso, porque gostei bastante da perspectiva no diálogo entre economia e direito. Guilherme, a palavra é sua, também no tempo de 25 minutos. Bom, boa tarde já a todos e todas. Primeiro, quero agradecer aqui o BNDES, em nome do presidente Mercadante, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Saudar a presença de todos os ministros, ministras, ex-ministras, professores, funcionários públicos e amigos e amigas que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Bom, o tema do seminário, eu acho que é um tema muito relevante para nós discutirmos. Claro, é o desenvolvimento sustentável e os desafios brasileiros para o desenvolvimento sustentável. Antes de eu entrar propriamente na agenda macroeconômica, na agenda fiscal, e tentar mostrar para vocês como a agenda que nós estamos construindo no Ministério da Fazenda dialoga com o desenvolvimento, né, eu queria reconstruir muito brevemente o termo desenvolvimento. Porque aqui no Brasil, essa discussão sobre desenvolvimento foi perdendo importância e nós passamos muito a ficar olhando só o curtíssimo prazo, o resultado do mês, a inflação do ano, e perdemos o horizonte que exige uma discussão verdadeira de desenvolvimento. Então, o que é desenvolvimento? Eu vou falar um pouco a minha visão. Fundamentalmente, é transformação estrutural. Você tem que transformar estruturalmente a parte produtiva, então é mudança na estrutura produtiva e a mudança na estrutura social. Hoje nós acrescentaríamos com sustentabilidade. Agora, isso é muito genérico.
o governo que venceu, ele afirma um projeto de desenvolvimento que é muito mais claro e específico do que essa formulação. Por exemplo, ele afirma que, para haver desenvolvimento, tem que haver distribuição de renda e riqueza. Isso pode parecer banal para muitos de nós, mas não é nem no debate econômico. Dentro do debate econômico, existem pessoas que acreditam que talvez a distribuição de renda nem seja funcional para o desenvolvimento. Certo? Nós acreditamos que é funcional, é fundamental, e sem isso não há desenvolvimento. Nós também acreditamos que é fundamental uma nova estrutura produtiva. Portanto, quando nós falamos em uma nova estrutura produtiva, nós não estamos falando em voltar para o passado e reeditar a industrialização dos anos 70, dos anos 60. Nós estamos falando em construir uma nova estrutura produtiva que dialogue com os desafios do século XXI. E aqui é importante sempre salientar, claro que o agro é fundamental, a produção de alimentos, a segurança alimentar, mas a indústria importa. A indústria é, em todos os exemplos de desenvolvimento no mundo, o carro-chefe dos ganhos de produtividade, do aumento salarial e da demanda por inovação e por serviços sofisticados. Portanto, o financiamento adequado do setor industrial é um tema central de uma estratégia de desenvolvimento, assim como é o financiamento à inovação, à pesquisa e à ciência e tecnologia. Como eu disse, hoje em dia nós não falamos só em desenvolvimento, nós falamos em desenvolvimento sustentável. Portanto, a descarbonização, as mudanças climáticas e a construção de novas tecnologias verdes e que vão fazer com que nós consigamos completar a transição ecológica, a transição energética, são um tema central e fundante da estratégia de desenvolvimento do novo governo. Não à toa, na Secretaria de Política Econômica, que hoje eu tenho o prazer e a honra de estar liderando, nós criamos uma nova subsecretaria, que é a nova Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável, que é exatamente para colaborar com o BNDES, com os outros ministérios, a construir uma agenda em torno desse tema. Além disso, nós estamos tratando também, quando nós falamos em desigualdade, não apenas nas desigualdades de renda, em geral, em abstrato, mas cada dia fica mais claro que as desigualdades são múltiplas, existem desigualdades de gênero, existem desigualdades de raça, e toda a política econômica e a política social tem que endereçar esse conjunto, né, essas múltiplas desigualdades. Então, esses são alguns temas que eu queria rememorar, porque às vezes não fica muito claro o que nós estamos falando quando discutimos desenvolvimento. É desses temas que o governo eleito trata quando fala de desenvolvimento e tem posição muito clara. A indústria importa, desigualdade importa, sustentabilidade importa, e, portanto, eles são os elementos chaves para nós discutirmos desenvolvimento no Brasil hoje. E a política econômica? Qual o papel da política macroeconômica nisso? Bom, a política macroeconômica é um instrumento para viabilizar o desenvolvimento. Ela não é, por si só, uma estratégia de desenvolvimento. Ela é um elemento fundamental para você conseguir caminhar nessa direção. E quais são os princípios que eu acho que uma boa política macroeconômica, uma boa política econômica deve buscar? Em primeiro lugar, ela tem que ser capaz de produzir um cenário minimamente estável para permitir que os investimentos, como o Nelson falou, cresçam, que o financiamento adequado do investimento ocorra, que a inflação não corroa os ganhos de renda da população, em particular da população mais pobre, que você não entre, como o Brasil entrou no passado, em crises de dívida externa, em crise de financiamento ou coisas do tipo. Então, estabilidade é um princípio fundamental para a política macroeconômica, mas também, junto com ela tem que criar um ambiente competitivo para as empresas nacionais.
as empresas competem internacionalmente. E, portanto, se elas não tiverem um ambiente regulatório competitivo, um ambiente de taxa de juros competitiva, um ambiente de taxa de câmbio competitivo, um ambiente de estrutura tributária competitivo, é impossível que elas consigam se desenvolver, empregar, inovar e, portanto, caminhar no sentido do desenvolvimento econômico. Então, o papel da política macro é garantir, em grandes medidas, as condições para a estabilidade e as condições para a competitividade. Hoje, infelizmente, o Brasil se vê em uma situação muito pouco competitiva. Não à toa, o Nelson ressaltou aqui, a projeção de crescimento no cenário de hoje, eu vou ressaltar isso muito claramente, no cenário de hoje, é uma projeção de crescimento que nós achamos que, em média, vai dar 2,5%. Isso quer dizer que estamos condenados a crescer 2,5%? De forma alguma. O desafio que se impõe ao Brasil e ao novo governo é construir as condições na política econômica, nas políticas sociais e na política de desenvolvimento, exatamente para promover o aumento desse potencial de crescimento e fazer o Brasil voltar a crescer como já cresceu no governo Lula. Ou alguém aqui se esquece que, no início do governo Lula, o PIB potencial do Brasil também era visto como baixíssimo. E, ao final do governo Lula, a gente conseguia crescer a mais de 3%, 4% ao ano. Isso foi fruto de um trabalho, sim, de 8 anos, mas um trabalho de mudança na abordagem da política econômica, das políticas sociais e das políticas públicas. Além disso, nós temos, em particular, que falar da política fiscal. Eu sei que muitos de vocês gostariam que viesse aqui e falasse, bom, a nova regra fiscal será... Infelizmente, ainda não é o momento para a gente discutir isso, está na mão do presidente Lula, ainda está em um momento de debate dentro do governo e dentro das lideranças políticas. Assim que tiver madura essa questão, ela certamente será apresentada pelos ministros para a sociedade, mas muito mais do que falar sobre uma regra específica, é pensar qual o papel da política fiscal dentro da política macroeconômica. E qual é o papel da política fiscal? Primeiro, ela tem que garantir recursos para viabilizar as políticas públicas que promovem o desenvolvimento. Uma política fiscal que impede o financiamento adequado das políticas públicas e, portanto, inviabiliza a construção das condições para a redução da desigualdade, para o aumento do investimento, para a inovação. Bom, essa não é uma política fiscal que dialoga com o desenvolvimento. Então, esse é o primeiro papel da política fiscal. A ideia aqui é muito simples, quer dizer, é óbvio que você tem que prestar atenção para a trajetória das variáveis, que foi exatamente o que o Nelson mostrou aqui na apresentação dele. Qual será a trajetória das receitas, das despesas, dos resultados primário e nominal, e, em última instância, da dívida líquida, da dívida pública. E o governo tem instrumentos, né, de financiamento para adequadamente financiar as políticas públicas, desde a tributação até a emissão de dívida, crédito, e existem vários instrumentos nesse sentido. Agora, não podemos perder de vista que a política fiscal, ela não só deve garantir o financiamento da política pública, como ela também deve garantir uma certa anticiclicidade da política macroeconômica, principalmente em momentos de desaceleração econômica ou de crescimento muito acima do potencial. Então, esses dois elementos são fundamentais para nós pensarmos a política fiscal. Ela tem que garantir o financiamento adequado das políticas públicas e ter um viés anticíclico, se valendo de todos os instrumentos que ela possui, tanto do lado da tributação quanto do lado do gasto. Mas, além disso, a política fiscal precisa se articular, se harmonizar com a política monetária. Isso é um tema muito interessante, porque aqui no Brasil a gente costuma tratar
a política fiscal e a política monetária como algo separado. Como se, no resto do mundo, as autoridades, mesmo que independentes, não tivessem um profundo senso de alinhamento para tratar a condução da política macroeconômica. Então, quando eu falo em harmonização das políticas para alcançar a estabilidade, é óbvio que nós estamos falando de variáveis como inflação, crescimento e déficit externo. Não adianta a política monetária puxar o país para um lado, a política fiscal puxar o país para o outro. É um carro em que a roda da frente acelera e a roda de trás dá ré. O carro não sai do lugar, só queima pneu. É preciso haver uma harmonização entre essas políticas, e isso tem muito a ver com uma questão que é muito controversa, que é a ideia de gestão de expectativas. A política fiscal, ela pode ajudar a gerir expectativas. Como? Criando um horizonte previsível, crível e transparente para a condução da política fiscal. A situação do Brasil hoje não é essa, né? É de ter um conjunto de regras fiscais que perderam a credibilidade, vim de um processo de perda de transparência orçamentária, certo? E, portanto, perda de credibilidade e previsibilidade da política fiscal. Toda a estratégia da Fazenda visa reconstruir as condições de financiamento da política pública, as condições de gestão das expectativas através da reconstrução da credibilidade e da previsibilidade, e, portanto, as condições e mudanças estruturais para nós retomarmos o caminho do crescimento e do desenvolvimento. E eu vou, rapidamente aqui, falar um pouco dessa estratégia. Bom, ela começa, o Nelson está aqui, o André estava aqui também, não sei, ele está ali, junto, eu, o Nelson, o André e o Pércio participamos desse momento de transição, e insistimos muito com a presença do ministro Fernando Haddad e a liderança dele na construção política para a aprovação da PEC da transição. Insistimos muito que era necessária uma PEC, que era necessário que essa PEC reconstituísse o espaço fiscal para a adequada implementação das políticas públicas necessárias para a retomada do desenvolvimento, e insistimos também que era necessário que ela contivesse um instrumento para mudar as regras fiscais no Brasil. E tudo isso, antes mesmo do governo ser eleito, foi aprovado através de uma PEC num momento inédito da história do Brasil, onde o novo governo tem que aprovar uma PEC antes mesmo de assumir. Essa recuperação do espaço fiscal, essa PEC de transição, que parece que foi aprovada faz tanto tempo, que esses últimos 2 meses e meio parece que foram 2 anos no Brasil, foi ela que permitiu nós, hoje, termos dado um aumento real do salário mínimo, que vai chegar a 2,8%, termos dado uma mudança na tabela, temos feito uma mudança na tabela do imposto de renda, onde quem ganha até 2 salários mínimos vai deixar de pagar imposto de renda, termos retomado o programa Minha Casa Minha Vida, termos recriado e aprimorado o programa Bolsa Família, assim como termos a perspectiva de retomada de programas fundamentais como Mais Médicos, ou como aqui o Nelson mesmo falou, o PPI, o PAC, um novo programa de investimentos públicos. Então, esse foi o primeiro passo da reconstrução da política fiscal, reabrir as condições de financiamento adequado das políticas públicas. O segundo passo foi recuperar o lado da receita, que o Nelson mostrou muito bem aqui nos dados, que foi dilapidado pelo último governo. Havia medidas sendo assinadas 2 dias antes de acabar o governo, fazendo novas desonerações sem nenhuma base técnica. Em desconformidade, inclusive, com compromissos assumidos pelos integrantes do antigo governo com as equipes de transição. No dia 13 de janeiro, o ministro Fernando Haddad e o secretário do Tesouro, Rogério Serão, anunciaram um conjunto de medidas para recuperar
a capacidade de arrecadação tributária do país. Inclusive, para, digamos assim, permitir um melhor procedimento na cobrança de litígios tributários, que no Brasil, convenhamos, havia se tornado uma pouca vergonha. A forma com que foi mudada a forma de cobrança de litígios. E agora a gente quer construir um processo que beneficie tanto a empresa quanto o governo. Mas, mais do que isso, essa recuperação de receitas fez exatamente o que o Nelson falou. Permitiu com que a perspectiva de déficit primário saísse de mais de 200 bilhões para 100 bilhões. E, com isso, o tamanho do desafio para os próximos anos, que o Nelson colocou aqui, se reduziu significativamente, sem prejudicar uma vírgula dos programas sociais e de investimento que o governo havia se comprometido no início do ano. Agora, isso resolve o orçamento de 2023. Recuperamos capacidade de fazer políticas, recuperamos receitas. E daqui para frente? Bom, daqui para frente nós temos que fazer as reformas estruturais. E aí o Nelson já citou muito bem, não vou me aprofundar nas duas principais. A reforma tributária, que tem que garantir tanto um aumento da competitividade quanto uma atenção grande à questão distributiva, num segundo momento, principalmente quando nós formos discutir a reforma da renda, mas mesmo na reforma do consumo, será necessário que você tenha mecanismos de melhorar a distribuição de renda no Brasil, e é isso que está sendo pensado, e um novo arcabouço fiscal. Esse novo arcabouço fiscal, que, como eu disse, eu não posso adiantar aqui, mas ele tem como pressuposto exatamente os princípios que eu falei, que eu acho que são fundamentais para a política fiscal. Garantir recursos para a política pública, reforçar a capacidade de planejamento do Estado, recuperar a credibilidade, a previsibilidade, a transparência das finanças públicas e garantir, como o Nelson disse, ao longo do tempo, a recuperação da sustentabilidade, medida por uma série de índices, ou o resultado primário, ou a trajetória do resultado, a trajetória da dívida. É isso que vai fazer a correta gestão das expectativas. A gestão das expectativas se dá quando você comunica de forma transparente e clara qual é o seu plano de voo. E nós precisamos voltar a ter clareza sobre isso, exatamente para permitir até que o Estado se planeje. Quanto ele vai querer fazer de investimento nos próximos anos, qual é a trajetória que ele quer para os gastos sociais, etc., etc., que hoje não está nada clara, porque, como eu disse, a nossa política fiscal perdeu toda a credibilidade. Bom, para concluir aqui, eu queria reforçar algumas ideias que apareceram ao longo da minha fala. Em primeiro lugar, desenvolvimento vai muito além da política macroeconômica. Nós temos uma agenda no Ministério da Fazenda forte no tema da concorrência, da regulação, do crédito. Parceria aqui com o BNDES, o Nelson aqui já apresentou várias, digamos assim, demandas, eu colocaria como propostas, porque não são demandas, ele não está pedindo nada, ele está simplesmente propondo como você recuperar um instrumento importante para o desenvolvimento do Brasil, né? Uma agenda de inovação, uma agenda de reforma das instituições, está aqui a ministra Esther Dweck, que tem uma agenda pesada sobre melhoria dos processos dentro do Estado brasileiro e reorganização do Estado brasileiro, e a recriação desse conjunto de políticas públicas. Política de valorização do salário mínimo, política habitacional, política de saúde, política de educação. Quer dizer, todas essas políticas só serão viabilizadas se nós conseguimos reconstruir essa trajetória de desenvolvimento através da recuperação da credibilidade que o Estado brasileiro perdeu. Agora, se o desenvolvimento não é só política macro, a política macro é o pano de fundo que pode viabilizar esse desenvolvimento.
Todos nós nos preocupamos, e apareceu aqui, eu não vou fazer nenhuma análise de mérito sobre isso, mas todos nós nos preocupamos com o mercado de crédito e as condições de financiamento no Brasil. Hoje, eu vou dar um dado aqui que eu ouço recorrentemente quando eu vou falar com o pessoal do BNDES, um FINAME, que é o crédito que os empresários tomam para comprar máquina. Está custando em torno de 22% ao ano. Como você vai financiar um projeto de investimento se o seu custo de capital é 22% ao ano? Qual é a taxa de retorno que esse projeto de investimento tem que ter para ser viável? Portanto, é evidente que o tema do custo do crédito e do mercado de crédito é um dos temas fundamentais para o Brasil hoje, porque, inclusive, Nelson, foi ele que nos fez rever a expectativa de crescimento para esse ano. Porque quando você olha o mercado de crédito, hoje, repito, nas condições de hoje, a gente pode trabalhar e mudar essas condições amanhã, mas nas condições de hoje, as condições de financiamento do investimento são muito duras, muito difíceis. E isso, evidentemente, tem impacto na renda das famílias, que estão superendividadas, na situação das empresas, em particular de alguns setores como o varejo, que estão sofrendo, inclusive, com o superendividamento das famílias. Não à toa, nessa agenda de crédito, estamos trabalhando não só com o BNDES, mas estamos trabalhando também para apresentar o Desenrola, que é o programa de renegociação da renda das famílias, da dívida das famílias. E também estamos trabalhando, junto aqui, para melhorar e aprimorar o PRONAMP, que já tem uma medida provisória, que está sendo avaliada agora no Senado, e o PEAC. Ambas linhas de crédito, na verdade, linhas garantidas de crédito, para pequenas, micro e médias empresas. Porque as condições de financiamento, como eu disse, são parte fundamental da nossa estratégia. Por fim, eu queria ressaltar essa ideia. Muita gente tenta criar, vou terminar com isso, muita gente tenta criar uma impressão que existe um suposto conflito entre a área econômica e a área política do governo. Que existe um suposto conflito entre a Fazenda e outras áreas econômicas do governo. O governo foi eleito, o governo do presidente Lula, com um projeto claro de desenvolvimento, que tem todos esses elementos que eu falei aqui: distribuição de renda, da riqueza, retomada do crescimento, mudança da estrutura produtiva, da estrutura social, sustentabilidade. E esse projeto unifica todos os atores que fazem parte do governo. É evidente que podem haver discordâncias pontuais sobre se a política devia ser um pouco mais assim ou um pouco mais assada, mas o objetivo é o mesmo de todos os integrantes do governo. A estratégia da Fazenda está a serviço dessa concepção de desenvolvimento representado pelo presidente Lula. E é essa estratégia que está guiando todas as nossas propostas, desde o aumento do salário mínimo, da mudança na tabela do imposto de renda, do acordo com a Argentina para viabilizar a exportação brasileira para a Argentina, o novo Minha Casa Minha Vida e todos os programas sociais que estão sendo apresentados, até as reformas estruturais, tributária e fiscal, que servem de amparo, sustentação, para que essas políticas sejam viabilizadas corretamente, no tempo certo, e consigam, a tempo, recuperar a capacidade do Brasil crescer mais do que a RESPE hoje projeta, com estabilidade. Crescer com inflação controlada e sem crise externa. E não é só crescer, é crescer distribuindo e de maneira sustentável. Muito obrigado. Guilherme, da sua fala, me veio claramente, já porque percebo a dimensão dos municípios, dos estados, o quanto a inibição da carga tributária no ano passado criou um desarranjo na capacidade de financiar serviços públicos essenciais. Há de haver, e é essa a proposta que trago também para o debate da regra fiscal, quando ela foi enviada ao Congresso,
a compreensão de que o conjunto de despesas não suscetíveis de contingenciamento, ou seja, para quem não é da dinâmica típica, né, do direito financeiro, há um elenco de despesas que perfaz o tamanho necessário do Estado, Nelson. Nós temos, em direito financeiro, um conjunto de despesas que não podem ser descontinuadas, não podem ser contingenciadas, não podem ser preteridas. Esse é um tamanho essencial, um mínimo existencial do Estado. Uma vez que você reduz a carga tributária, como fizemos com o IPI, como fizemos com o ICMS no ano passado, com as renúncias fiscais que se expandiram ao longo dos anos, das duas, uma. Ou precarizamos a oferta dos serviços públicos essenciais, ou majoramos o endividamento. A gente precisa ter clareza que há um conjunto de despesas que não podem ser postergadas, preteridas, são despesas obrigatórias, embutidas no nosso pacto social, e que há um dever de financiá-las. Se a carga tributária não tem esse compromisso instrumental com a consecução desses serviços essenciais, dessas despesas obrigatórias inscritas na LDO todos os anos, mas ali apenas identifica o que já está definido em lei, a gente acaba das duas, uma, como já disse, ou precariza e gera fila de espera no Bolsa Família, fila de espera no INSS, passivos judicializados, ou endividamento. Essa escolha tem que ficar clara, e é bem na linha do que Nelson falava há pouco. Há de haver um mix de majorar a receita, eventualmente fazer uma reavaliação das próprias despesas, né, para que a gente compreenda essa trajetória sustentável da dívida. Mas, nesse sentido, para falar de regime fiscal sustentável, apontar as tendências, agora, pelo telão, Zé Roberto Afonso vai poder também apresentar sua avaliação sobre os desafios brasileiros. A palavra é sua por 25 minutos. Zé. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo aí bem. Queria cumprimentar minha colega Hélida Graziani, em seu nome, os demais componentes desta mesa e também do seminário. E também cumprimentar, né, presidente Mercadante, e em nome dele e os demais colegas dessa casa, né, que acho que é a minha, da qual ainda não saí. Né? A gente fica, peço mil desculpas por não estar presencialmente, certamente seria bem melhor, né, estar presencialmente e encontrar os amigos. E a gente fica aqui um pouco sem feedback, mas espero que vocês estejam me ouvindo e vendo, né, a apresentação. Caso contrário, vocês me avisam, os organizadores aí, Elida, você fala aí do microfone, que eu acho que o som chega aqui para a gente. Vou falar aqui brevemente. O objetivo, a gente fica por último, e a ideia da casa, acho que a gente tem que ser a variável de ajuste, né, com o tempo aí um pouco atrasado. O que a gente queria abordar aqui, eu acho que o grande desafio é reintegrar os brasileiros, antes de tudo, entre si, e reintegrar esse Brasil ao mundo, que é um mundo novo, né? Um mundo que é cada vez mais digital, verde e inclusivo. Eu acho que tanto no painel anterior, quanto, né, no painel agora, nós já conversamos, já vimos as lições, né, de que não se pode discutir a fiscalidade separada, né, da macroeconomia, da política econômica. Acho que macroeconomia é algo que desapareceu, né, do debate brasileiro, inclusive no noticiário. Acho que grande honra a gente poder estar participando desse seminário e aprendendo, né, com ilustres professores o que é essa, né, visão macro. E mesmo dentro de fiscalidade, eu queria pontuar, eu quero aqui conversar mais sobre as estratégias, sobre as instituições. E eu acho que no Brasil a gente tem, talvez por ansiedade, né, de apresentar resultado, eu vejo sempre uma grande confusão entre o que é regras do jogo, o que é o estilo de jogo e o que é o resultado do jogo. Quer dizer, uma coisa são as instituições fiscais, a outra coisa é a sua política e prática fiscal. Né? Não resisto a pontuar brevemente, já que o Brasil é o país do futebol, né? A regra do jogo, os dois times entram em campo com 11 jogadores, a bola é redonda, tem 2 traves e assim por diante. Agora, o estilo de jogo, né? Alguns jogam não perder e tentar levar a decisão para os pênaltis, jogam retrancados, né? Jogam para trás, e outros jogam para atacar, para ganhar de 7-0, né? E assim por diante. Isso são estilos de jogos, né? A política expansionista ou contracionista, acho que a gente não deve confundir a política que você formula com
de novo, às instituições, o regime que você tem. O regime esse que deve te permitir, de novo, volto, né? Como os times jogam iguais, a bola é redonda, você ter estilos de jogos diferentes. O que eu queria abordar aqui nesse pouco tempo, dentro dessa linha, né, de estratégia fiscal, para tentar ajudar o desafio de a gente retomar o crescimento e o desenvolvimento no Brasil, queria fazer duas abordagens. Uma, rapidamente, sobre um acerto de contas com o passado, que acho que envolve essa lei complementar que o Executivo está para enviar ao Congresso, né? A gente já fala dela em seguida, e, para mim, o que é a agenda do futuro, né? Que, entre outras, eu gostaria aqui de destacar 4 pilares: um institucional, um normativo, um gerencial e macro estratégico. Olhar para frente e olhar, sobretudo, para essa reintegração, né? Como nós temos, sim, que resolver esse passado, nós temos que fazer esse acerto de contas, buscar aí uma sustentabilidade da dívida financeira, mas eu acho até que quanto mais cedo se possa fazer isso, para a gente partir para frente, partir para outro mundo, né? Esse acerto de contas com o passado, acho que vai ser muito pitoresco e pouco tem sido destacado, que foi uma emenda constitucional ainda que apoiada pelo novo governo, parte de um projeto, parte de uma emenda de iniciativa do Congresso, pedir que o Executivo mande um projeto, né, de lei complementar com o objetivo de instituir o regime fiscal sustentável. E nisso eu não consigo deixar de registrar a curiosidade que lembra a história da LRF, que também foi um projeto enviado pelo Executivo a partir de uma demanda, perdão, de uma decisão, né, do Congresso Nacional. A diferença é que agora o Congresso está condicionando que este projeto, quando convertido em lei, revoga-se, né, os artigos aí que tratam de restrições ao gasto público. E eu acho muito interessante que isso fosse feito, não só o envio, que como o governo já está abreviando o envio, como a aprovação pelo Congresso o mais rápido possível, para que a gente tenha um novo regime, né, ajuste nesse regime fiscal, entrando em vigor pelo próprio governo que o vá praticar. Aparentemente, eu acho que você não vai mudar todo o regime, que você tem que tratar das leis complementares que estão previstas na Constituição e nunca foram regulamentadas, com destaque em particular para os dispositivos constitucionais que tratam de sustentabilidade da dívida, entraram por uma emenda de 2011 e sequer há projeto de lei complementar tramitando no Congresso. É exemplo do que aconteceu 23 anos atrás na LRF, que você também não tinha projeto tramitando, e eu acho que é uma boa oportunidade para o Executivo tratar disso. É bom também a gente repor um pouco, né, do que a gente está falando, acho que já foi dito aqui. Você tem restrição ao gasto, mas que tem tantas exceções que, na verdade, está claro que o que estava em jogo é você não a porteira, não colocar uma porta, e sim escolher para quem você abre a porta. E mesmo em relação a essa porta, nós estamos falando aqui de uma porta que era temporária, que só tratava do gasto primário da União, que 90% desse gasto primário é benefício previdenciário e seguridade, mas a outra metade do gasto primário brasileiro é realizado por Estado e município e não era contemplado. Quer dizer, no final, nós estávamos ali tentando controlar, e nem isso se conseguiu, algo como 5,5% do gasto primário nesse país. Como mudar? E eu acho que esse acerto no passado, antes de tudo, não vou falar aqui de sustentabilidade, né, da dívida, eu acho que não é difícil você apresentar aí uma boa regra, né, para construir longo prazo, mas eu queria enfatizar, né, como inclusive um paper recente publicado sobre sustentabilidade da dívida alerta, que antes de ser tratado de sustentabilidade, a gente tem que tratar da dívida. Nós precisamos ter uma boa informação de cobertura da dívida. E a apuração da dívida pública no Brasil hoje, usada basicamente pelo mercado, é a mesma que foi estabelecida no país em 1983. Nós estamos em 2023. Né? O mundo mudou e eu continuo tratando a apuração da dívida quase como se fosse uma economia subdesenvolvida, na qual eu preciso, inclusive, que a autoridade monetária faça o cálculo do que são os principais indicadores fiscais. Quando eu tenho, sim, uma contabilidade pública de primeiro mundo, aliás, contabilidade pública essa que jamais vai passar pelos problemas que teve uma certa contabilidade de uma certa empresa
privada, né, do Brasil recentemente. A nossa contabilidade pública é muito boa, é compatível com padrões internacionais e nós temos condições, acho que, de passar a ter apuração dos indicadores financeiros, fiscais, sendo realizado por autoridades fiscais e não por autoridades monetárias. E isso significa também cobrir toda a dívida pública e não apenas a dívida que é bancarizada, né? Em particular, nós temos uma situação que é de precatório, que, aliás, é algo assim curioso, né? Todo mundo sabe, é a dívida mais líquida e certa, porque o precatório é judicial. A justiça já disse, você deve, não tem como negar e você tem que pagar. A gente aprovou 2 emendas constitucionais para postergar o pagamento, mas que só se justificam porque o precatório não entra na conta da dívida oficial, embora todo mundo saiba qual é. E mais do que isso, o próprio mercado financeiro tenha transformado os precatórios judiciais brasileiros num ativo financeiro que ele transaciona. E eu fico ignorando o precatório, o resto a pagar e tudo mais que está registrado, né, na contabilidade pública. Aliás, eu estou passando rápido a apresentação, né? Fica aí à disposição e acho que aqui é importante colocar os conceitos e não mergulhar nos números. Depois, quem quiser, né, olha aí com calma. Aliás, né, a dívida líquida do governo central tem uma trajetória bem diferente da dívida líquida, né, do setor público, que, de novo, enfatiza a federação de estados e municípios, tem um peso muito grande e tem um comportamento muito diferente, a começar pelo comportamento, né, de como se traçam as metas fiscais. Né? Aqui eu estou colocando a título de curiosidade, não sei se dá para ver aí no telão, que eu não tenho a imagem aí do... Quando nós temos 2 LDOs vigentes, por exemplo, nós temos 2 padrões de LDO. Um que chega e diz, as metas fiscais, na verdade, virou meta de déficit primário, 65,9 bilhões. E outro caso é o que, na verdade, é aplicado por 27 estados brasileiros e provavelmente 5 mil municípios brasileiros. Ele não só estabelece a meta de resultado, como ele tem uma meta de receita primária, de receita total, de despesa primária, de despesa total, tem resultado nominal também, tem a dívida bruta e tem a dívida líquida. Esta tabela aqui vale para 3 anos e a cada ano você verifica o que aconteceu no passado ou não, inclusive por obrigação legal, né? Que foi lembrado aqui, o waiver do Banco Central não passa nada por aspectos legais, aqui passa por aspectos legais. E eu tenho aqui, por exemplo, uma realidade. O Estado de Roraima faz isso tudo. Só que a União só fixa a meta de déficit primário e não importa da onde que caiu aquele déficit. Se vem mais receita, menos despesa. Se esta meta de déficit primário é compatível com a sua meta de dívida, porque eu não tenho metas. Curiosamente, o que os estados e municípios seguem é um manual do Tesouro Nacional muito bem feito, de demonstrações fiscais, mas tem um governo no Brasil que não segue o manual. Né? E depois a gente fica dizendo que não funcionou. Eu acho que funcionou. Aqui, quem respeita a lei de responsabilidade fiscal, quem segue o ritual e traça metas, a gente vê que no longo prazo, uma melhora de resultado substancial dos governos estaduais e municipais. E hoje eles devem metade do que deviam há 23 anos atrás, quando foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eles se submetem plenamente aos rigores da lei. Só tem um governo que não se submete aos rigores da lei no Brasil, por um acaso é esse governo que teve a piora do seu resultado fiscal e a piora da dívida. O resultado global do país só não é pior graças aos estados e municípios. Porque tem algo, né, esquisito nisso, e eu acho que esse acerto de contas com o passado que eu comentei aqui é um bom momento, né, para se enfrentar. O que a gente quer é olhar para frente, vou colocar rapidamente, acho que resolvido o passado, paralelo a isso, a gente tem uma agenda para o futuro de governança fiscal nesse país. Eu colocaria aqui pelo menos 4 pilares, né, um gerencial, um estratégico, um institucional e um normativo. Na questão institucional, nós precisamos fazer uma concertação com o C, né, como os espanhóis usam, no sentido de negociação e de harmonização federativa, por uma razão muito simples, a Elida já colocou aí. Boa parte do gasto social no Brasil é realizado por Estado e município. A maior parte, quando a gente fala com saúde, 85% do gasto de saúde é municipal, né? Quase em torno disso é também estadual. Aliás, não fosse os Estados e municípios, a tragédia da Covid no Brasil tinha sido muito pior, né? Porque eles tocaram a vida e se organizaram à revelia do governo federal, como todos nós sabemos.
Se nós queremos ter um governo inclusivo, se nós queremos ter políticas sociais, né, inclusivas, nós precisamos ter uma estratégia nacional, precisamos que o governo central se entenda com estados e municípios, né? E a mesma coisa, curiosamente, vale do outro lado, quando a gente fala, né, dos negócios, quando a gente fala de investimento. Historicamente, 80% do investimento público no Brasil é realizado por estado e município. Eles também predominam no gasto corrente e no consumo. A União é uma grande transferidora de renda, ela paga juros e paga benefícios previdenciários e assistenciais. O resto do governo, cada vez mais descentralizado. Isso exige uma concertação, que eu acho que o atual governo iniciou muito bem, propondo um Conselho da Federação. Os governadores, pela primeira vez, estão formalizando a criação de um fórum de governadores, que nós não tínhamos no Brasil, era uma iniciativa informal, enquanto os municípios têm isso. E aqui a gente até estava propondo que isso resultasse, né, na estruturação de conselhos que permitisse um melhor arranjo federativo de cima para baixo, quer dizer, com pactuações entre chefes dos poderes e se desdobrando nas diferentes áreas. Aliás, quero dizer que nas áreas fins, como educação, saúde, a gente até já tem funcionando uma boa pactuação federativa. Curiosamente, na área fiscal não existe pactuação. Na área econômica, zero, né? Cada um por si e Deus por todos, né? Como se diz. O outro ponto, a consolidação fiscal, né? Acho que já foi abordado aqui, tem um padrão internacional mais ou menos definido, que a gente precisa ter normas, de novo, que eu acho que não são para tratar numa lei de acerto do passado, e sim numa outra lei, com mais calma, que a gente consiga harmonizar as normas, né? Dar flexibilidade, dar estabilidade, dar confiança, mesclar regras de dívida com regras de despesa, né? O mundo inteiro, né, já está buscando esses novos paradigmas fiscais, como foi colocado aqui. Alguns vão pela linha de regras, outros vão pela linha de padrões de governança, e o Brasil, aliás, em particular, no caso da LRF, conseguiu combinar as duas coisas dentro, né, de uma mesma lei. E eu acho que a gente não teria dificuldades para fazer esse acerto. O que a gente precisa, na minha opinião pessoal, é limpar o texto constitucional. Nós temos 80 normas no texto constitucional tratando de matéria fiscal, 70 leis complementares, mais 21 resoluções do Congresso, e criar um código fiscal que reunisse isso tudo, e mais do que reunisse, desse consistência e também, além de dar consistência, daria segurança que hoje tem faltado, porque você tem tanta norma que você já não sabe o que está em vigor, né? Eu acho que esse é um caminho que pode... isso tem que ser feito com calma, né? Porque estamos falando pela quantidade de normas que você tem, mas não é nada difícil pela história brasileira. Nós criamos um código de contabilidade pública há um século atrás, exatamente 1922. E nós podemos, com certeza, repetir e criar um novo código, né, agora. Eu acho que essa pactuação política não é diferente. Não vejo, inclusive, perigo de você criar qualquer lacuna institucional, porque o ideal é você consolida tudo na lei complementar, aprova, né, a lei do código, e depois você pode ir lá fazer uma limpa-aspiração constitucional. O terceiro pilar, questão gerencial, que acho que, para mim, inclusive, é a mais importante quando a gente fala, né, de ajuste fiscal. Nós precisamos fazer uma transformação digital agressiva e inovadora. Não preciso nem estender mais, o ministro Esther está aí, né, sabe melhor do que isso. A estratégia digital, nós não temos uma estratégia digital federal, mas volto a insistir, metade do governo brasileiro não é federal, é estadual e municipal. E no que importa para a vida do cidadão, mais da metade, né, é estadual e municipal. Precisamos ter estratégia nacional, né, num país de dimensão continental, né, num país que usa celular como ninguém, como poucos outros. As pessoas ficam, né, tanto tempo na internet, nós precisamos botar os governos dentro dos seus celulares, né, e interagir com as pessoas, né? Eu posso, por exemplo, né, matricular um aluno na escola pública pelo celular e acompanhar o seu desempenho pelo celular, e não ter que passar madrugada numa fila esperando matricular. Tem muito que a gente pode fazer no Brasil, comparado ao resto do mundo, e eu sou otimista, né? Porque nós temos
cases. Nós temos um case de sucesso mundial, made in Brasil, chamada urna eletrônica, eleição digital. Não vamos entrar nem aqui em aspecto político, mas vamos entrar no aspecto fiscal. Quanto a urna eletrônica barateou o custo de realização, né, da eleição num país com mais de 100 milhões, né, de eleitores, que as pessoas tinham que ficar fazendo apuração e depois ganhavam o dobro do tempo que ficou na apuração de férias, e quem pagava a conta era o setor privado. Se nós fizermos isso com tecnologia brasileira, na urna eletrônica, a gente pode fazer isso em todo mais. Em vários campos, até queria só fazer um parênteses à parte, por exemplo, toda a questão de orçamentária, eu vi recentemente, seja uma experiência, dentre várias outras do Exército Brasileiro, que acompanham o Sistema Unificado de Obras, e eu acho que isso podia ser estendido para todo o gasto público, pelo menos, no primeiro momento, para todas as obras federais, quanto depois levar estados e municípios e criar, inclusive, um sistema georreferenciado. Oi, estou acabando. É porque a gente tem um limite, já ultrapassamos muito o horário. Se puder, em 5 minutos, não mais do que isso, encerrar, receber o aviso Não, a antes respeito. de 5 minutos eu encerro. E desculpa lhe interromper, meu amigo. Não, ótimo. Pelo menos escuta uma voz, né? A gente fica aqui um pouco... Essa coisa remota é terrível, né? Que você acha que não está falando com ninguém. E eu já estou caminhando aqui, que era o último bloco, a gente está falando do orçamento de capital, que já foi se colocado, né? A tragédia que é você ter o investimento público no Brasil dos mais baixos, né, do mundo, embora você não tenha uma carga tributária baixa, acima do padrão da OCDE. O que nós estamos investindo hoje não é suficiente sequer para repor a depreciação, e eu acho que a gente precisa fazer forte uma rearticulação para o investimento. Seja mudar o ambiente de negócios, que acho que já se falou aí, e o ambiente de governo. Enfatizaria muito, além de ter um banco de projetos, também ter consórcios que permitam, né, ações conjuntas dos estados e municípios. Isso seria paralelo, você ter crédito a longo prazo, resolver a regulação regulatória, ter medidas tributárias pró-desenvolvimento, mas enfatizaria em particular que acho que a gente precisava criar um orçamento de capital nacional, separar de uma maneira bem clara, como se fazia, né, tradicionalmente, o que é gasto corrente do que é o gasto, no caso de investimento, que tem retorno positivo, que aumenta o estoque de capital, né, e, mais do que isso, fazer esse compartilhamento além com os governos subnacionais, com o setor privado. Eu acho que esse setor privado pode não só ajudar a financiar esses investimentos, quanto pode participar na operação desses projetos. E, como tal, fazer o cálculo do retorno e avalizar que você possa ter, né, esse tratamento compatível com a necessidade de investimento. É isso, né, que eu estaria concluindo aqui. Nós precisamos, a sociedade já mudou, a economia já mudou, nós vivemos num mundo de transformações estruturais, acho que sem precedente histórico, né, na velocidade dessa mudança, e precisamos nos equiparar a tal. O mundo inteiro, aliás, aqui já foi citado o caso, né, dos Estados Unidos e Europa, mas tem vários outros países, inclusive em desenvolvimento, que já estão com estratégias de recuperação que o Brasil não tem. Acredito que, em particular, o BNDES e os demais instituições financeiras de desenvolvimento têm um papel chave para fazerem essa transformação, né? Tem impulso a acrescentar, né, este plano, inclusive já tem trabalhos, né, feitos pela BDE, e concluo aqui pelo seguinte: o futuro não vai cair do céu, o futuro é aquele que nós vamos construir, como Keynes ensinou quando estava na votação do Seguro Social. Eu acho que o Brasil tem ótimas oportunidades, né, para aproveitar, como inclusive já foi dito aqui nesse seminário, e temos condições, na minha opinião, técnicas e políticas para fazer essas transformações e retomarmos, né, enfrentarmos e resolvermos os desafios do desenvolvimento. Aqui eu abordei só um pedacinho, que é a parte fiscal, acho que tem que se inserir nessa estratégia maior de desenvolvimento do país. Agradeço e peço aí desculpa, mas, Elidas, falei aqui em 21 minutos, aqui ainda estou com superávit, viu? 4 minutos. A Lavínia que me contingenciou o tempo, Zé, desculpa. Desculpa.
Acabamos sofrendo o efeito do painel anterior, aí você contingencia quem está no limite do tempo. A gente é da casa e a gente já estamos acostumados a ser variável de ajuste na nossa casa. Exatamente porque fomos variável de ajuste, os desafios brasileiros, e na síntese, apenas para encerrar o painel, na síntese da fala que o Zé Roberto nos trouxe, é muito importante a gente não só, claro, fazer esse acerto de contas com o passado, mas passar a conceber como caminharemos, né? Temos desafios digitais, desafios de concertação federativa. Insisto nesse aspecto, porque percebo isso lá no nível das prefeituras, dos estados, né? A gente fazer um debate, de novo, de um regime fiscal sustentável apenas pautando o foco da União é iníquo, né? Na verdade, a própria União se retrai e empurra a responsabilidade de despesa, contraindo a receita e obrigando os estados e municípios a fazerem acomodações, por vezes, muito prejudiciais para o cidadão. Mas, como o tempo está posto, obviamente, chegamos aqui após um grande debate, tanto na primeira parte, do ponto de vista internacional, como agora do ponto de vista dos desafios brasileiros. Fica, então, o convite para amanhã, quando a gente retorna, mas agradecendo a atenção de todos que aqui permaneceram, mesmo no limite fiscal do horário de almoço. Obrigada mais uma vez a todos.